Bahia 2, Flamengo 3, partida que terminou na Fonte Nova com muitos ânimos animados e alterados. E uma coisa muito curiosa que me chamou a atenção, que foi a torcida do Bahia aplaudindo o time, mesmo com a derrota para o Flamengo, né? Então, antes da gente começar uma água... Acho que tem que começar com água suja mesmo, porque, assim, as redes sociais estão lotadas assim, de comentários de muita gente com muita certeza de tudo. Mas eu acho que, independentemente do futebol apresentado, a arbitragem, com certeza, a arbitragem de Paulo César Zanovelli chamou para si todos os holofotes. Então, quando isso acontece, não tem como a gente falar de um jogo como se fosse um jogo normal, como se fossem 3 pontos normais. Porque, veja, a lógica até seria o jogo ser realmente difícil para o Bahia. O Bahia que não vende muitos resultados assim excelentes no brasileiro, ainda está oscilando. Não seria anormal, digamos assim, o Bahia perder para o Flamengo. Não seria. Não seria normal também o Bahia ganhar do Flamengo. Aconteceu tantas vezes na Fonte Nova, inclusive. Agora, do jeito que foi, a gente precisa levantar questões, sim. Então, eu sei que já tem comentários aqui, um monte de gente falando. Matheus aqui dizendo, sou esporte, mas que o juiz roubou o Bahia na brincadeira. Dinâmico falando também, já era esperado isso. Quando soubemos quem seria o árbitro, a gente vai falar sobre isso também. Clécio Lima dizendo, juizinho ruim hoje. Pois é. Mas, enfim, me apresentar para quem não me conhece. Muito boa noite, eu sou Juliana Lisboa, estou aqui com o Pedro Números Pereira para analisar essa primeira partida da noite. A gente, além de Bahia 2, Flamengo 3, vamos falar sobre Ceará e Tombense, esse jogo que terminou o Ceará vencendo por 2-0, um resultado importante para o Ceará que não começou bem a Série B do Brasileirão. E também vamos falar de Aparecidense e Náutico pela Série C. Mais para frente, com Léo Fontanelli e Cláudio Santana, respectivamente, Léo falando do Ceará e Cláudio falando do Náutico. E falar também que temos um outro Pedro aqui participando dessa live, que é o Pedro Alves, que está na coordenação e edição. Salve para ele também. Pedro, números. Vi que você estava quietinho aí, mas fez assim com a cabeça em alguns momentos. Você esteve na Fonte Nova, então sabe muito melhor do que eu que assistiu o jogo pela televisão, né? Como é que estava a sensação lá da torcida, né? O movimento lá, a indignação com a arbitragem, os lances, o que você conseguiu perceber. E eu queria começar com você me falando desse final de jogo, né? Começando pelo final. Qual foi a sensação para quem estava na Fonte Nova e explicar esses aplausos que foram direcionados ao elenco do Bahia, que terminou com 2 a menos por expulsões e perdeu o jogo. Como explicar, né, esse aplauso? Boa noite, Ju. Boa noite, Pedrão, que está aí na retaguarda, todo mundo está ligado. Eu sei que para o torcedor do Bahia não é muito possível, né, ter uma noite tranquila hoje por tudo que aconteceu no jogo, mas a sensação ali ao final da partida na Fonte Nova, Ju, você destacou bem, torcedor do Bahia não só aplaudindo, como cantando muito, né, ao final do jogo, aquele canto de orgulho, né, e ao mesmo tempo de injustiça por tudo que aconteceu na partida. A torcida do Bahia, pode ter muitos defeitos, né, várias torcidas têm milhares de defeitos, mas as torcidas, de modo geral, não só a do Bahia, elas sabem reconhecer também quando o time luta, vai bem, e quando perde um jogo onde, obviamente, teve falhas. Não vou dizer aqui que foi um jogo perfeito do Bahia, longe disso, apresentou falhas já recorrentes, mas foi um jogo onde, para mim, o grande destaque realmente foi a arbitragem de Paulo César Zanovelli. E a torcida do Bahia reconheceu isso no final do jogo, não só aplaudindo, como cantando. É curioso, né? Porque várias vezes, em vários momentos, a gente viu o Bahia vencer jogos
e sair vaiado. E já vimos também em alguns momentos o Bahia perder jogos e sair aplaudido. Não é algo inédito, não é algo que nunca ocorre. Mas hoje foi algo mais efusivo, né? E eu acho que isso tem muito a ver com um sentimento de injustiça que às vezes acontece quando o time acaba sendo prejudicado pela arbitragem, pelos comentários aí. A gente já percebe que eu acho que é algo bem resolvido, né? O jogo hoje ele foi muito a arbitragem hoje ela foi muito determinante para o jogo. Paulo César Zanovelli, eu não sei, talvez um torcedor menos atento não tenha percebido ainda, mas ele já tem um histórico com o Bahia, né? Ele era o árbitro daquele Bahia Chapecoense. Números. E não apenas o Bahia, né? Muito recentemente ele apitou uma partida com outro time nordestino, né? Fortaleza e São Paulo. E também não foi muito feliz, né? Nessa partida, né? O Luciano Senna está aqui comentando também no nosso chat do YouTube, dizendo: olha, esse juiz apitou 5 das 6 rodadas e teve problemas em todas. Então não é assim uma grande surpresa, né? Que isso tenha acontecido, mas ele continua apitando, né? E vai continuar, tá? O Bahia vai representar contra a arbitragem, mas ele vai continuar apitando. Ele vai continuar. Semana que vem ele tá apitando algum jogo aí. Pode procurar na escala que ele vai estar. Ele era o árbitro daquele Bahia Chapecoense, 2022. A Chapecoense vencia o jogo por 2-1. E aos 40 minutos do segundo tempo, o Bahia levou um gol. O Bahia marcou um gol. Marcou o gol do empate. Só que, mesmo o lance ali tendo corrido, todo mundo comemorou o gol, foi gol e tal. Só que o juiz, o próprio Paulo César Zanovelli, né, ele acabou parando o jogo para ver o VAR por um lance que já tinha ocorrido, que ele já tinha mandado o jogo recomeçar e o Bahia marcou o gol, mas ele achou que tinha que ver o VAR para expulsar Everton, jogador do Bahia. Uma expulsão bem questionável até, mas eu acho que a principal reclamação daquele lance não foi nem a expulsão em si, foi o fato dele ter deixado o jogo correr, o Bahia ter feito o gol e ele anular o gol para revisar um lance que já tinha ocorrido. Então é esse mesmo juiz, é essa mesma pessoa aí que nós estamos falando hoje. E hoje ele foi terrível, assim, né? Desde o primeiro tempo, diversos lances, assim, extremamente questionáveis já desde o estádio, e mais questionáveis ainda para quem viu pela televisão. Então ele foi o personagem central. Mas também tem muita coisa para falar aí da bola rolando também. A torcida fez uma festa incrível, 47 mil pagantes, 48 mil no total, né? 47 mil pagantes, um dos maiores públicos do Bahia na Nova Fonte Nova. Vamos só registrar também números, assim, que, diferentemente do que se deu a entender para quem assistiu na televisão, a grande maior parte da torcida que estava na Fonte Nova era do Bahia. A grande maior parte da torcida que fazia barulho, que cantava, era a torcida do Bahia, não era a torcida do Flamengo, e nem poderia, porque a torcida do Flamengo estava num número infinitamente menor. Então, fez barulho na hora que fez gol, que o time sai na frente, sim, claro, com certeza, como era normal. Mas, assim, incomoda passar uma imagem de que o Flamengo seria o grande responsável por encher uma casa de uma torcida que já tem uma tradição, uma trajetória de encher, lotar estádio para apoiar esse time, o time da casa, e não o time visitante. Então, é claro que quando tem algumas partidas com algumas equipes que, enfim, tem torcidas grandes, então é claro, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Sport também, né? Quando tem alguma rivalidade regional, é normal que a torcida queira ver um bom jogo. Mas a torcida quer ver um bom jogo. A torcida não quer ver o time adversário apenas. A torcida quer ver o seu time jogando um bom jogo. Então eu queria só registrar isso, porque não é de agora que a torcida do Bahia enche estádio e não vai deixar de encher estádio, porque não será o Flamengo o próximo adversário em casa. Mas é algo comum e que vai continuar acontecendo. Então é mérito do Bahia. Exato. O Ellen dizendo aqui, o Bahia só esse ano já lotou a arena umas 4 vezes, inclusive no Baiano, sim. Inclusive no Baiano, né? Na final e também no Bavi, foi casa cheia. E, enfim, vamos falar mais sobre isso. Agora, levando em consideração também que, assim, o Bahia não deixou de ganhar o jogo, não deixou de empatar o jogo apenas pela arbitragem. O Bahia não fez um bom primeiro tempo, o Bahia deu muitos espaços, o Bahia pecou muito em finalização, o Bahia pecou muito em recomposição, deu muitos espaços para o Flamengo. Então, não é uma questão de dizer assim, olha, bota tudo na conta da arbitragem, não é também só assim.
E a gente vai entrar nessa questão também. Agora, você que chegou por aqui, que quer participar, quer mandar a sua pergunta, que quer, enfim, abrir seu coração, dizer que o Bahia foi roubado mesmo, dizer que o lance X ou Y deveria ter sido arbitrado de uma forma diferente. Se você acha que está tudo certo para o Flamengo também, vamos questionar, mas, enfim, estamos aqui para isso. Venha cá, dê o like na nossa live, no YouTube, na Twitch, e se inscreva no canal, dê essa moral pra gente, porque a gente está aqui num sábado em que você, torcedor, torcedora, que saiu da Fonte Nova ou assistiu o jogo pela TV, tá aí, retado, ou então tá feliz da vida, não sei, se você for torcedor do Vitória. Inclusive, torcedor do Vitória, parabéns pelos 124 anos do Vitória hoje. Eu sei que a live é do Bahia, mas o dia hoje é do aniversário do Vitória, então cabe também a gente fazer essa ponderação. Vitória que joga amanhã. Enfim, dê o like aqui, participe, se inscreva, colhe com a gente, porque a gente está sempre aqui comentando todos os jogos. E se não é aqui no Telecast, é no nosso NE45, que tem todas as matérias de jogo, ficha, enfim, análises e também tudo que você pode saber para as próximas partidas do seu time. Já falei demais. Agora, números. Primeiro tempo, o que você achou do Bahia? O que você percebeu dessa primeira etapa de um jogo que o Bahia saiu atrás? Oh, aniversário do Sport também, verdade. Mais um que faz aniversário dia 13 de maio. Parabéns aí à torcida do Sport. Vamos lá. Primeiro tempo desse jogo, que já começou o Flamengo mais eficiente nas finalizações, mesmo o Bahia tendo até mais posse de bola, né? O que você percebeu, Números? Ju, primeiro lembrar aqui, né, que o Bahia vinha de um jogo muito ruim diante do Santos na quarta-feira, um jogo em que o Bahia lembrou os seus piores momentos da temporada até aqui. E esses piores momentos eles foram muito ruins, a gente sabe bem. E havia, obviamente, uma incerteza, né, de como o Bahia reagiria enfrentando um dos melhores times do campeonato. O Flamengo é um dos melhores times do campeonato, pode não viver um grande momento, mas em termos de elenco, está sem dúvida nenhuma ali entre eu diria até os favoritos, os times que brigam pelo título. E o Bahia ainda não havia enfrentado times dessa prateleira, né? A tabela do Bahia até então tinha sido uma tabela simpática. O time se complicou nas 2 primeiras rodadas, perdeu em casa para o Botafogo faz uma campanha ótima, mas que teoricamente assim, não é um time que a gente imaginava que faria a campanha que está fazendo. E foi uma derrota dolorida. Depois o Bahia vence 2 partidas. Claro que o ânimo do torcedor ele aumenta, né, depois de 2 triunfos seguidos. Só que aí vem aquele jogo contra o Santos em que as incertezas em relação ao time de Renato Paiva, elas retornam. Então, hoje era um jogo preocupante nesse sentido, né? Um adversário muito mais poderoso do que o Bahia já havia enfrentado até aqui, vindo de uma derrota chata, complicada, um rendimento muito abaixo na quarta, um dos piores do Bahia no ano. E o jogo começa hoje, embora não tenha sido assim um grande primeiro tempo do Bahia, eu acho que o Bahia foi até superior ao Flamengo, só que voltou a pecar em determinadas situações onde já havia pecado diversas vezes nessa temporada. Primeiro, na baixa eficiência, você falou bem aí, o Flamengo foi muito mais eficiente do que o Tricolor. E segundo, também nos espaços e nas falhas de marcação, e especialmente na bola parada defensiva, né? Que hoje voltou a ser o grande problema do Bahia. O Bahia tem um leque de problemas muito grande nessa temporada de 2023. E essa bola parada defensiva é um dos problemas já recorrentes. Eu lembro de uma live que a gente fez aqui com o JP, onde a gente bateu muito nessa tecla. Eu não lembro exatamente qual foi o jogo, contra o Volta Redonda, que o Bahia falhou também nas bolas paradas defensivas. E a gente conversou muito sobre isso. Hoje, o primeiro tempo foi um festival de erros.
defensivos do Bahia. E ao mesmo tempo que o Bahia tinha volume de jogo, o Bahia foi o time que teve as primeiras oportunidades do jogo, né? Os 5 minutos. O Bahia teve uma chance de gol com o Cauli, uma bola parada, que ele acabou, todo mundo esperava o cruzamento, ele acabou batendo meio que direto. E o Matheus Cunha espalmou. Depois teve chance com o Biel também, lógico que não foi uma chance assim claríssima, mas teve uma oportunidade. E eu acho que quando a gente fala de ineficiência ofensiva do Bahia, não é nem que o Bahia perde chances claras, não é nem aquele lance assim, porra, o cara estava debaixo da trave e perdeu. Não é isso. Mas é de estar ali no ataque e não conseguir criar uma oportunidade tão clara de gol. E isso aconteceu, e isso, obviamente, cobra um preço, e na Série A esse preço ele costuma ser alto, ainda mais contra adversários qualificados. Até o momento do gol do Flamengo, o Flamengo pouco tinha assustado. Tinha tido um chute, uma finalização praticamente ali com Cebolinha, e Marcos Felipe defendeu sem muita dificuldade. Então, era um jogo sem grandes chances para os dois lados, mas que a impressão que passava é que o Bahia estava mais próximo de um possível gol do que o Flamengo. Só que aí aos 23 voltou esse problema da bola aérea, né? Uma falta para o Flamengo, cobrado por Arrascaeta, David Luiz ajeita de cabeça e o Bahia acaba sofrendo o gol. E Matheus França, um banho que dá para dizer que era um banho de água fria, pelo fato do Bahia não ser inferior até aquele momento que é o Flamengo. E, obviamente, quando você sai atrás do placar contra um time qualificado, fica muito mais difícil, né? Ainda mais quando, pouquíssimos minutos depois, o time acaba sofrendo o segundo gol. E aí vem o primeiro lance polêmico. Ô, Pedro, só te interromper aqui, porque eu vou aproveitar aqui a foto escolhida pelo pessoal do Linha 45 para ilustrar essa partida. Esse é um dos problemas também que acontece no Bahia logo no início do primeiro tempo, que foi perder esse cara, que foi Matheus Bahia, que sentiu um tornozelo, me pareceu, naquele momento, não conseguiu continuar, foi bem no início do jogo, e foi a primeira substituição forçada, né? Foi uma substituição que o Renato Paiva precisou fazer. E isso, de certa forma, já começa a criar problemas, né? Para toda uma leitura de uma partida que você imagina fazer, e também queima uma substituição para o decorrer do jogo, né? Então, é mais um ingrediente que se traz para uma partida que já seria difícil sem qualquer outra questão, né? E sim, sobre o pênalti não vamos falar, mas diga aí, você tem alguma coisa para falar sobre isso? Não que Matheus Bahia seja o cara mais amado pela torcida tricolor agora, mas eu acho que ele faz uma diferença na contenção, né? Exato, porque Matheus Bahia ganhou a vaga que vinha sendo de Chaves nos últimos jogos, e Chaves, por mais que ele até seja um jogador interessante em termos ofensivos, vinha sendo pouco interessante também nos últimos jogos, mas em outros momentos ele demonstrou isso. Mas defensivamente ele não contribui com absolutamente nada, né? E Matheus Bahia, ele consegue proteger um pouco mais aquele setor. E hoje Chaves não estava no banco, acho até que ele sentiu, nem fiquei sabendo, mas no momento lá me disseram que parece que ele sentiu alguma coisa. E Paiva acabou optando por Rian, que entrou muito bem, diga-se de passagem. Fez uma boa partida. Rian é um jogador que me agrada. Eu acho o Rian ele mais pronto assim para atuar no time titular. Não estou dizendo que ele deve ser o titular, não é isso, mas eu acho ele mais pronto do que, por exemplo, André na outra lateral. Eu acho o André muito verde ainda. Eu acho até que André talvez seja até mais promissor. Não tenho certeza disso, mas talvez seja. Só que eu acho o André mais verde do que Rian. Eu acho o Rian mais preparado para esse momento, assim, entrar em grandes jogos. E hoje ele foi bem, substituindo o Matheus Bahia. Mas claro que, obviamente, faz falta, né? Você perder um jogador no primeiro tempo é sempre ruim. E não foi diferente com o Matheus Bahia. Por mais que nos últimos jogos ele até teve boas participações, mas ele também oscilou. Ele fez partidas ruins também, desde que ele assumiu a posição que vinha sendo de Chaves. É um cara de altos e baixos, e
até muito criticado às vezes por parte da torcida, por conta de um histórico complicado, exibições ruins em anos anteriores. Mas, no geral, o Matheus Bahia é um jogador que me agrada e, obviamente, fez falta. Pois é, e aí vem o lance, né? O primeiro lance duvidoso, primeiro lance questionável da arbitragem, um pênalti que eu não achei pênalti, poucas pessoas acharam pênalti. Para mim é o primeiro lance, assim, bem questionável. Eu tenho Ainda uma mais... opinião impopular. Mas vamos Diga lá. aí. Não, eu vou trazer essa opinião. Mas eu queria trazer também um comentário aqui de Bruno Reis, que eu acho legal a gente ter também outras vozes, né? Aqui no comentário de Bruno Reis no nosso YouTube. Diz que, boa noite, sou do Rio, torcedor do Flamengo, mas admito que o árbitro inventou um pênalti no Arrascaeta, esse que estamos falando agora. Ele dobrou os joelhos e desabou. E Gabigol merece o Oscar de 2023. Vamos falar sobre isso também. Então, a minha opinião impopular, eu não marcaria o pênalti, mas eu entendo que correu-se o risco de segurar ou abraçar ou passar a mão na cintura de Arrascaeta dentro da área, porque se corre o risco de ter o pênalti marcado. A Arrascaeta valorizou muito e o pênalti foi marcado. Aí você fala, o VAR deveria ter sido acionado. Aí vem uma outra questão, que o VAR, no meu entendimento, pelo menos, se não for isso, alguém me corrija, mas pelo que eu entendo de arbitragem, o VAR só deve chamar o árbitro de campo para rever a sua decisão tomada no campo quando tem elementos muito claros de que a decisão tomada em campo estava equivocada. Me parece que, pelas imagens que o VAR tinha, não estava claro, sem nenhuma dúvida, de que a marcação em campo estivesse totalmente equivocada. Isso quer dizer que o árbitro tomou a decisão correta? A meu ver, não. Eu não teria marcado esse pênalti. Eu já acho que foi um pênalti questionável. Acho que isso aí influenciou no resultado, sim. Mas eu não sei se isso daí já dá para chamar de uma falha. Não sei. Mas, volto a dizer, eu, Juliana, não teria marcado o pênalti. Eu não acho que foi. Assim, eu até acho que é mais falha realmente do árbitro de campo, talvez, concordo com você que o VAR ele não está aí para lances desse tipo. Apesar de que no Brasil a gente acaba vendo muitas vezes o VAR acionando indevidamente a arbitragem em lances parecidos, né? E talvez isso cause também uma revolta por parte do torcedor. Mas eu acho que também o principal E um culpado... comodismo também, né, Números? Um comodismo também do próprio árbitro de campo de achar assim, bom, se eu tiver tomado a decisão errada, o VAR vai chegar aqui, vai salvar minha pele e pronto, vida que segue, né? Que acontece então, muito. Quando isso não acontece também, ele vai ter que segurar a batata quente dele e pronto. Acontece muito, o árbitro de campo ele acaba se abraçando ao VAR mesmo, sabendo que se ele marcar ali, ele pode voltar atrás caso o árbitro chame, o árbitro de vídeo chame. Mas, como você falou, né, em lances, entre aspas, duvidosos, não cabe ao árbitro de vídeo chamar. Eu acho que deveria ter chamado pela história que a gente vê no Brasil, assim, sabe? Tipo, para mim, não seria nenhum absurdo se o VAR tivesse chamado, né? Não seria um absurdo. Não seria um absurdo, não. Embora, enfim, são questões, né, da arbitragem de campo já ser um problema e o uso do VAR também indevido, né, ser outro problema também. Mas, tem mais uma mensagem aqui sobre esse lance de Pedro. Pedro dizendo... Outro Pedro. Temos vários Pedros. É um festival aqui. Dizendo o seguinte, achei pênalti, mas a expulsão em cima de Gabigol foi absurdo. O braço nem no rosto dele pegou. Vamos falar sobre isso também. E tô com... Vamos chegar lá. Mas eu tô com o Bruno, viu? O Gabigol merece o Oscar de 2023, né? No comentário anterior. Mas beleza, vamos lá. E tem o lance de Biel também, né? Que também é muito questionado. E assim, se a gente for pensar que o árbitro tem um rigor absurdo com faltas, que marca qualquer faltinha, beleza, talvez até esse lance pudesse ser pênalti nessa concepção assim, de marcar qualquer coisa. Mas se isso fosse uma verdade, o árbitro deveria ter marcado também.
o pênalti em Biel, né? Então a comparação com a comparação dos dois lances, Eu também ela não também achei que pesa. foi. Para mim nenhum dos dois foi. Para mim nenhum dos dois foi. Eu não acho que o pênalti em Biel tenha sido pênalti, mas como ele deu esse pênalti a Arrascaeta, ele deveria ter dado também o pênalti em Biel. Para mim são dois lances que estão conectados e ele não usou a mesma, ele usou dois pesos e duas medidas, né? E isso, obviamente, deixa o torcedor também muito chateado. Bom, fato é que o Flamengo abria 2 gols de vantagem e, obviamente, quando você vê um time com tantas falhas como o Bahia, diante de um Flamengo que tem um elenco muito mais poderoso, perdendo por 2-0, você não acredita que aquele placar possa ser revertido. Naquele momento, o cenário do jogo era extremamente ruim para o Bahia, a ponto até de você pensar que o Flamengo poderia, mesmo sem fazer uma grande partida, marcar o terceiro e o quarto gol e encaminhar para uma goleada, um placar mais elástico, como aconteceu, por exemplo, com o Santos, né? O Santos Bahia tomou 3, poderia ter tomado mais na quarta-feira. Mas isso não aconteceu, porque o Bahia não se entregou em campo. E aos 34, numa jogada bem trabalhada, até com Caldi, com Tassiano, e que acabou terminando ali na finalização de Biel, o Bahia acabou marcando um golaço e voltou para a O mais partida, né? bonito da noite, inclusive. Com certeza. Ainda mais que foi talvez o único gol trabalhado, né, do jogo. Foi um golaço que botava o Bahia de novo no jogo, porque o Bahia não fazia uma partida ruim. O Bahia não foi inferior ao Flamengo em momento algum do jogo, não era inferior naquele momento, mesmo perdendo por 2-0. E era um gol que devolvia, né, uma expectativa ao torcedor de um placar melhor. Só que aí, mais uma vez, já no final do primeiro tempo, a gente vai repetir aqui duas coisas, né? Primeiro, um erro grave de arbitragem que não marca uma falta em Resende, acaba marcando uma falta a favor do Flamengo, quando deveria, na verdade, ser uma falta a favor do Bahia. Para mim, um erro bem claro, assim, esse. Absurdo esse erro. É Né? injustificado. E Injustificável, na esse, verdade. e esse foi um erro que eu estava muito distante, assim, do estádio. Eu tava do lado oposto ao gol onde ocorreu esse lance. Mas deu para ver de lá, assim, sabe? Tipo, claramente a falta era pro Bahia. No momento ali da falta, todo mundo reclamou, pô, a falta pro Bahia, o cara inverteu e tal. Às vezes, na distância do estádio, você não consegue ter dimensão, né? Não foi o caso desse lance. Esse lance deu para ver de onde a gente estava. E aí, nesse momento, é importante ressaltar, né? A gente está falando muito da arbitragem, mas a gente não pode também achar que o Bahia só perdeu por causa da arbitragem. Não foi isso. Exatamente. O erro de arbitragem propiciou o Flamengo a chegar ao terceiro gol? Sim. Mas o Bahia também não ajudou para que. Na verdade, o Bahia não conseguiu parar por conta própria. Um gol que poderia não ter acontecido, né? Cobranças de falta existem. Se a falta tivesse sido realmente a favor do Flamengo, não teria essa questão da arbitragem não seria, pelo menos para esse jogo, para esse gol, perdão, uma questão. Até porque faltas são cobradas. Mas eu acho que a gente não pode também levar em consideração, a gente não pode deixar de levar em consideração a falha coletiva do Bahia no sistema defensivo para impedir um gol de acontecer, independentemente da origem dele. Porque, enfim, isso é do futebol também, isso acontece. Foi um erro de arbitragem, sim. Agora, é uma situação que é do jogo também. O time adversário tem uma falta para cobrar. O Bahia não se mexeu para tentar coibir esse gol. E acho que esse é um grande problema. É um problema que não é novo e que se repetiu hoje em duas oportunidades. Nesse segundo gol, a cobrança de falta de Cebolinha, né? Davi Luiz, ele cabeceia numa tranquilidade absurda e acaba marcando um terceiro gol, que pela segunda vez meio que matava o Bahia dentro do jogo, né? Porque você ia para um intervalo ali com um placar muito adverso de 3-1.
Essa questão, assim, de você perder por causa de arbitragem ou por conta de desempenho, é claro que é sempre uma linha tênue, né? Mas, por exemplo, no Campeonato Brasileiro de 2021, o Bahia foi extremamente prejudicado pela arbitragem. Todo mundo sabe disso. Talvez, se não fossem os erros, o Bahia poderia até não ter caído, mas é a mesma coisa, né? O Bahia, a gente não pode dizer que o Bahia caiu por causa da arbitragem. O Bahia caiu em 2021 porque fez partidas terríveis também. E hoje dá para fazer esse paralelo, né, entre o campeonato todo de 2021 e a partir de hoje. A arbitragem prejudicou muito, sim, demais, absurdamente. Foi um horror, foi um absurdo o que a gente viu hoje na Fonte Nova. Era caso, porra, do árbitro ficar sem apitar aí durante meses, se fosse num país sério. Mas a gente não pode dizer que o Bahia deixou de errar. O Bahia perdeu hoje por conta das suas próprias fragilidades defensivas. Se o Bahia não tivesse essas fragilidades defensivas, por mais que as faltas fossem marcadas de forma incorreta, o Bahia teria conseguido evitar uma derrota, né? Bom, enfim, fato é que o Bahia saiu naquele intervalo ali, perdendo o jogo por 3-1. Números, desculpa. São duas coisas, na verdade. Primeiro, eu consegui, da assessoria do Bahia, uma informação em relação a Matheus Bahia. Diz que ele sentiu a posterior da coxa e ele ainda vai ter um diagnóstico mais completo para ver o que aconteceu realmente com ele, saber quanto tempo ele vai ficar fora, mas aparentemente é muscular, então já não preocuparia tanto como se fosse alguma coisa relacionada a ligamento, etc. E outra coisa que eu queria também era destacar um comentário aqui de Gustavo Cardoso, que colocou aqui, olha, eu estava na frente do lance, Rezende foi agarrado e depois agarrou, né, o lance da falta que originou esse terceiro gol do Flamengo, e disse assim, olha, a falha do Bahia aconteceu por conta do erro de arbitragem. Na minha visão, o time do Bahia perdeu a concentração. Jogar contra 12 é sempre mais difícil. Rapaz, ok, eu não tiro o mérito disso, não. É foda. É bizarro. Mas a questão para mim é, isso também acontece. E eu acho que o Bahia precisava ter uma cabeça mais fria. Eu sei que, assim, para a gente parece ser fácil dizer assim, não, fica com a cabeça fria e pronto. Mas o mental do Bahia, às vezes, parece para mim que é frágil. Ao mesmo tempo que no segundo tempo conseguiu montar um time muito aguerrido a chegar quase ao empate, e conseguiu isso graças ao mental, a uma força mental, uma força de responder, também perdeu muito a cabeça, brigando muito com a arbitragem, levando cartão por reclamação. Tentar segurar um pouco esse ânimo e tentar não perder a concentração. Porque isso daí joga contra você. Né? E aí você acaba caindo na pilha dos caras e dá ruim pro seu time. Eu poderia até concordar caso o Bahia, em outros momentos, não tivesse demonstrado as mesmas fragilidades. Não foi novidade, acho que não foi apenas falta de concentração por conta desse sentido prejudicado, não. O Bahia comete erros defensivos, não é de hoje, assim, entendeu? Então, claro que eu entendo, tipo, eu tô puto com a arbitragem, assim, tipo, para mim o Bahia foi extremamente prejudicado hoje. Eu só não quero que pareça que o Bahia só perdeu o jogo por causa da arbitragem. O Bahia perdeu o jogo também porque errou muito defensivamente. Eu acho que a gente precisa pontuar isso, entendeu? Tipo, por mais que, lógico, hoje, quando eu for dormir, eu vou pensar muito mais na arbitragem do que nas falhas defensivas do Bahia, assim, sabe? Tipo, isso me deixa muito mais revoltado. Mas não tem como deixar passar os erros também, entendeu? Acho que é preciso pontuar isso. Bom, o fato é que o Bahia ia para aquele segundo tempo ali tomando 3-1. E mais uma vez o Bahia não se entregou no jogo, né? Continuou sendo superior ao Flamengo. Aos 5 minutos, já num cruzamento de Tassiano, Ademir, que havia entrado no lugar de Vitor Hugo, né? Renato Paiva acabou optando por sair do esquema de 3 zagueiros no intervalo, e Ademir acabou marcando e recolocando novamente, mais uma vez, o Bahia na partida. O Bahia que continuou sendo superior ao Flamengo. E acho que o Bahia, naquele momento, estava muito mais próximo do terceiro gol
do que o Flamengo de uma ampliação de placar, né? E a torcida sentiu isso, a torcida foi junto com o time, a própria torcida do Flamengo também parecia sentir também que o Bahia fazia uma partida mais sólida do que Até o porque, Flamengo. né, Números, o Sampaoli foi muito suicida nesse segundo tempo, porque ele no intervalo já queimou as 5 mudanças dele, então ele mexeu no time inteiro. Ah, mas tem o Fla-Flu. Sim, irmão, tem o Fla-Flu, beleza. Mas assim, você tá correndo um risco absurdo de alguém sentir uma lesão, de você ter que mudar um esquema tático de novo, porque aquela mudança toda que você fez não surtiu efeito. E olha que não surtiu mesmo. O time ficou muito menos entrosado do que estava no primeiro tempo. Então, o Bahia começou a explorar isso muito melhor. E acho que não. Enfim, é aquela coisa, né? Da arbitragem ter influenciado na partida. Também tenho a sensação que você teve, Números, de que o Flamengo estava muito mais longe do quarto gol do que o Bahia estava para fazer o gol de empate. O momento daquela partida, o momento daquele. Depois do segundo gol do Bahia, o momento do jogo era do Bahia. Então, o Flamengo estava ainda se reestruturando depois daquelas mudanças todas de Sampaoli, e o Bahia estava aproveitando os espaços deixados, né? Então, aí depois aconteceu o que aconteceu. E aí vieram as expulsões. 2 expulsões praticamente seguidas. A primeira de Rezende, que tomou um cartão amarelo no primeiro tempo, por reclamação, e acabou tomando o segundo cartão amarelo. O segundo amarelo não questiono, acho que foi um lance para cartão, de fato. Claro que pode até pesar, né, o cartão dado no primeiro tempo e tal. E depois Canu, num lance que, no momento ali, esse já foi bem pertinho de mim, né? E no momento eu tive certeza que não tinha acontecido nada. Que eu achei até, por um momento, que o árbitro iria dar cartão para Gabigol. Quando ele levantou o cartão, o Gabigol estava caído, assim, mas eu ainda achei, por um momento, que ele estava dando cartão para Gabigol. Então, é o momento do lance do Oscar, né? De Gabriel, porque, gente, ali foi. Não tenho o que dizer, ali foi clara. Esse eu nem revi ainda. Esse eu nem revi. Tem o que dizer. E assim, um salve primeiro, um salve aqui para a galera que veio pelo Raiz Tricolor. Um abraço aí para todo mundo que veio, Marcos Vinícius, Aline, Ezequiel, professor Felipe Dias, uma galerona mesmo, ó, Diego Lima. Massa. Muita gente aqui que veio pelo Raiz Tricolor. Muito obrigada aí, gente, pela audiência. Francisco Magalhães Júnior. Então, aproveita que vocês estão aqui ouvindo o nosso telecast, então já senta o dedinho aí no like, se inscreve no nosso canal também, porque tem muita coisa bacana sobre times nordestinos, né? Então, Rafael Godin, Jackson. Então, gente, obrigada aí pela participação de vocês. Se tiverem algum tipo de comentário, de pergunta também, Robson. Vixe, Maria, um monte de gente. Então, saudações tricolores aí para vocês. E sim, se inscrevam, por favor. E mandem seus comentários também. Já estamos falando aqui sobre o Oscar de Gabigol, que deveria ter sido entregue, porque ele realmente, se tivesse que receber alguma coisa, deveria ter sido um cartão amarelo por simulação. Não me pareceu um lance para cartão aquilo ali. Mesmo entenda, mesmo se tivesse sido um contato, para mim me pareceu que foi que Canu tentou proteger a bola e que o braço dele se pegou em alguma coisa, resvalou. Aquilo não era nem para ter sido amarelo, se fosse assim pelo lance. Enfim, mas a arbitragem deu um cartão amarelo para Canu, segundo dele, que foi expulso e saiu, meu irmão, vociferando contra a arbitragem. E foi um cara, assim, que foi muito... Ele falou muito sobre a arbitragem já desde o intervalo, quando ele foi entrevistado por Daniela Leone. Daniela Leone, que é retada, inclusive,
Ela fez 2 perguntas para ele, ela quebrou um protocolo, porque eu sei que a Globo não deixa perguntar mais de uma. Mas ela foi lá, ela é retada. Ela fez uma pergunta sobre esse primeiro tempo, né? De como estava a arbitragem. Ele falou sobre a arbitragem e ele falou também sobre a questão da bola aérea. Que o Bahia estava aceitando gols de bola aérea, né? Então, um salve aí para a Dani, que é retada, conseguiu fazer 2 perguntas, tem meu total, enfim, respeito. Mas é isso, o Canu foi expulso, vociferou bastante contra a arbitragem e, no meu entendimento, com toda a razão. Eu não vi a entrevista de Canu no intervalo, mas ele resumiu bem o que foi o jogo, né? Arbitragem e falhas em bolas aéreas, especialmente ali na bola parada. E aí pronto, o jogo estava praticamente resolvido, né? Com o Bahia com 2 jogadores a menos atrás do placar, mas ainda assim, o time que mais criou nesse momento do jogo, mesmo com 2 jogadores a menos, foi o Bahia. O Flamengo, obviamente, teve mais espaço e até conseguiu, em alguns momentos, assustar, mas não foi um volume de jogo que você espera de um time que está com 2 jogadores a mais. Então, mesmo nessa etapa do jogo, com a inferioridade numérica, o Bahia ainda conseguiu ser superior. Para mim, o Bahia foi superior hoje no jogo inteiro. Assim. Mesmo quando estava perdendo por 2-0, tomou gols de bola parada, de falta, que nasceu ali na falta, né? O outro no pênalti. Para mim, o Bahia foi superior ao Flamengo durante todo o jogo. Eu achei que no primeiro tempo o Bahia não foi superior, não. Eu achei que o Bahia deu muito espaço. Eu achei que no segundo tempo, não. O Bahia melhorou bastante. O Bahia foi superior no segundo tempo. Eu achei que merecia, pelo que apresentou mais no segundo tempo até do que no primeiro, terminar com um empate. Eu achei que seria o justo da partida. Porque o primeiro tempo que o Bahia fez, para mim, não foi um bom primeiro tempo. Não foi um primeiro tempo que assim, foi superior ao Flamengo. Assim, não que o Flamengo tenha feito um bom jogo. O Flamengo não fez um bom jogo. Agora o Flamengo fez um segundo tempo muito apático. Muito apático. E o time estava com 2 a mais em campo. Acho que conseguiu finalizar algumas vezes com a Ayrton Lucas, se eu não me engano. E só, foi muito pouco. Levou uma bafa, um sufoco do Bahia retado, porque o Bahia estava melhor, deu uma injeção de moral com as expulsões, a torcida também jogou junto, e estava realmente muito mais próximo do Bahia chegar ao 3º gol e empatar, o que para mim seria o justo do que se apresentou de futebol na Arena Fonte Nova, do que o Flamengo, que seria o óbvio quando você tem 2 jogadores a mais em campo, e uma situação em que você foi privilegiado na arbitragem, o mais normal seria o Flamengo estar muito mais tranquilo para aproveitar os espaços deixados pelo Bahia, que houve espaços. E o Flamengo não aproveitou. Inclusive, não acabaram os erros de arbitragem depois dessas expulsões. Porque ainda teve falta trocada e ainda teve, inclusive, um amarelo que Zanovelli deu para Léo Pereira e era para ter sido para Ayrton Lucas. Assim foi um festival. Ele não sabia nem para quem que estava no cartão. Na transmissão, até, quando era assim, são 8 de acréscimo. Aí o narrador falou assim: dá para mais uns 4 ou 5 cartões amarelos, né? Porque mantém na média. E foi praticamente isso daí mesmo, né? Porque foi um festival de cartão. Até porque eu acho que o árbitro ele sente, né, quando ele tá mal na partida, e eu acho que isso interfere também, né? Agora, só em relação ao primeiro tempo, eu até concordo que o Bahia não estou dizendo que o Bahia fez uma partidaça no primeiro tempo, não. O Bahia, concordo que deixou muitos espaços, e isso precisa ser ponderado. Não acho realmente que foi uma partida brilhante do Bahia no primeiro tempo, não. Mas o Flamengo não soube aproveitar. O Flamengo praticamente não assustou, assim, o Bahia, a não ser nas bolas paradas. Então, eu não acho que o Flamengo tenha sido um pouco superior no primeiro tempo, não. Foi um jogo mais parelho que no segundo, de fato. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher assim, um time que conseguiu trabalhar um pouco mais no primeiro tempo, para mim seria o Bahia, assim, uma diferença pequena, mas para mim o Bahia foi superior no primeiro tempo também. Até considerando também a diferença de elenco, enfim. E aí pronto, o jogo estava resolvido ali, né, com
diversos questionamentos corretíssimos à arbitragem de Paulo César Zanovelli, que, enfim, vai ser o nome lembrado pela torcida do Bahia durante muito tempo. No final do jogo, aquele lance que a gente, aquela cena que a gente comentou no início, né? A torcida do Bahia aplaudiu muito o time, muito mais do que se aplaude em derrotas, onde a torcida reconhece que o time foi bem. A torcida do Bahia foi muito mais efusiva hoje, cantou o hino, enfim, foi um momento assim marcante por tudo que aconteceu durante a partida, né? Eu acho que o Bahia termina esse jogo, claro, muito, a gente fica muito chateado com o placar, preocupado também, assim, com a derrota seguida no Campeonato Brasileiro, assim, com a derrota em casa, em 3 jogos. Então, são diversas preocupações que a torcida tricolor vai continuar tendo, e ainda muita incerteza também, né, do que esse time pode oferecer no campeonato. Mas, de toda forma, em termos de desempenho, o desempenho de hoje deixa um pouco mais de tranquilidade que em relação ao desempenho de quarta-feira, por exemplo, né? Havia um temor que aquele jogo de quarta não tivesse sido um caso isolado, que o Bahia voltasse a ser extremamente frágil hoje contra um adversário melhor, mas o Bahia competiu, né? O Bahia competiu com o Flamengo a ponto de não merecer sair derrotado hoje da Fonte Nova. Então são muitos desafios que Paiva tem daqui para frente, fazer com que o Bahia volte a vencer. O Bahia fez 6 pontos em 6 jogos, não é um desempenho em termos de pontuação que agrade, mas tentar tirar o lado bom da atuação de hoje, de alguma forma, e pensar no campeonato daqui para frente, né? O Bahia tem um jogo decisivo. O próximo, aliás, tem 2 jogos decisivos essa semana, né? Primeiro contra o Santos, um reencontro contra o Santos agora pela Copa do Brasil, e depois um jogo contra o Goiás, que o Bahia não pode pensar sequer em empatar, né? Aquele jogo que é de importância enorme, gigantesca, até porque são poucos jogos acessíveis assim no Campeonato Brasileiro, né? O Bahia já teve Curitiba em casa, que foi um jogo acessível, que o Bahia conseguiu ganhar. Teve outros jogos acessíveis também, contra o Bragantino, mesmo fora de casa, até contra o Botafogo, mas o Botafogo vive um grande momento, mas em tese, quando você pega a tabela do campeonato, você olhava aquele jogo como um jogo acessível. Hoje não era. Hoje era um jogo. Ninguém pegou a tabela no início do campeonato e falou: pô, esse jogo aqui contra o Flamengo é 3 pontos. Ninguém falou isso. Mas, de toda forma, o Campeonato Brasileiro é tão difícil que, se o Bahia só ganhar pontos em jogos acessíveis, o Bahia vai ser rebaixado, né? Então, hoje era um jogo que, pelo que aconteceu na partida, o Bahia poderia ter saído com uma pontuação um pouco melhor, especialmente considerando o desempenho da arbitragem. Especialmente considerando a arbitragem, né? A arbitragem realmente deixa o torcedor bem chateado, assim. É algo que a gente vai demorar para esquecer, né? Uma das coisas que mais me chateia. Uma das coisas que mais tira o sono. Eu sou o tipo de torcedor, eu não perco muito sono, assim, quando o Bahia joga mal, né? Quer dizer, eu fico retado, mas não é algo que eu perca no meu dia seguinte, né? Eu acho que faz parte do futebol perder. Mas os erros de arbitragem, esses me tiram muito mais o sono do que desempenhos ruins. Mas, enfim, a gente sabe que não vai acontecer nada, então... O Hideraldo aqui está até falando: olha, boa noite, defendo que deve haver punição para arbitragens ruins, para não dizer tendenciosas. Saudações do tricolor do PC. Nem sabe o que está falando, né? Porque o Fortaleza, com certeza. Sofreu com esse mesmo cara. Eu também defendo demais que tenha, mas eu prefiro... A gente sabe que com o histórico que temos... Pode procurar. E no máximo ele vai apitar um joguinho de Série B semana que vem. Não acontece absolutamente nada. É isso. Bom, podemos passar para os destaques agora, né? O pódio do bem e do mal. Quer começar com quem? Que foi bem ou que foi mal? Tava nem me lembrando dessa parte, para lhe ser sincero. Mas... no pódio do mal, vale colocar arbitragem. Vale? Pô, então não tem nem dúvida. Então o pódio vai cair hoje com Paulo César Zanovelli.
tá demais aí nesse pódio. Mas, assim, eu acho que Arthur Salles, mais uma vez, fez uma partida bem abaixo. Engraçado que contra o Volta Redonda, se eu não me engano, a gente escolheu ele até como o melhor do jogo. Ele entrou super bem e parecia que poderia ser uma opção ali no ataque do Bahia. Ainda mais considerando a temporada de mais baixos do que altos de Everaldo. Mas as últimas partidas de Arthur Salles estão fazendo a gente ter saudade de Everaldo. Eu acho até que, pela idade, é um jogador que pode contribuir ainda, mas nesse momento ele está. As últimas atuações dele assim, têm sido bem questionáveis. Na defesa dos três ali, eu acho que Vitor Hugo também teve abaixo dos demais. Colocaria Vitor Hugo, um cara que eu acho que vai ajudar muito o Bahia. E a gente apostava que o Bahia teria uma consistência defensiva muito maior com a entrada dele, e eu acho que isso ainda vai acontecer, que a gente sabe da qualidade do jogador. Mas hoje, para mim, ele foi o pior do trio de zagueiros. Eu acho que basicamente foi isso aí, tá? Não lembro ainda de outras atuações tão ruins, não, a ponto de colocar no pódio. Acho que basicamente é isso. Com o Paulo César Novelli tá bem resolvido, assim, tipo, muito bem. Inclusive, aqui Rafael sozinho. Trouxe uma sugestão maravilhosa. Maravilhosa. Adorei, olha só. Ele disse aqui no nosso chat do YouTube, uma punição interessante seria todo árbitro ter que dar coletiva de imprensa depois do jogo. Rapaz, ia ser maravilhoso. Porque esse cara Justíssimo. Porque esse cara ouvindo a fonte nova, eu achei que, rapaz, ia ser incrível. Ia ser incrível. Eu acho que deveria. Faz sentido, né? Porque técnico tem que dar coletiva depois da partida. Inclusive, Paiva falou sobre a arbitragem de uma forma até elegante na primeira resposta dele. Então, acho que faria sentido também, né? O árbitro também falar sobre as decisões que ele tomou, né? E acho que faz parte. Porque não? Excelente sugestão, gostei. De arbitragem da coletiva de imprensa depois. E do VAR também, viu? Seria interessante. Mas vamos lá, quem foi bem hoje? Não, e só pontuar também, acho que eu só ainda estou pelo pódio do mal, né? Não que eu vá colocar ele de forma alguma. Ah, sim, perdão. Mas só pontuar que Jacaré hoje não fez das melhores partidas dele mesmo. Não estou colocando ele no pódio negativo, não. Não foi para tanto. Mas como ele vinha muito bem hoje, eu acho que ele teve mais dificuldade do que o normal, que é natural também. Vale uma menção desonrosa, então. Não dá nem para dizer que é desonrosa. pesado desonrosa para ele hoje, mas só pontuar que ele não foi tão bem quanto em outras partidas. E como destaque, eu acho que Biel, mais uma vez, foi bem. Próprio Tassiano também contribuiu bastante. No início da partida, eu gostei muito do início de partida de Canu. Ele conseguiu ter muito sucesso assim nos desarmes. Um cara que estava me agradando muito. Ainda quero rever os lances dos gols assim do Flamengo para saber se ele teve alguma participação. Imagino que talvez tenha tido, porque foram falhas coletivas, né? E por isso que eu não vou nem colocar ele entre os melhores. Mas no início do jogo ele estava muito bem, assim. E queria colocar também Rian, porque ele entrou num jogo dificílimo hoje, contra o Flamengo, no estádio completamente lotado hoje. E ele conseguiu fazer uma partida muito segura, conseguiu contribuir, a ponto até da gente começar a pensar em Rian como uma possibilidade ali na lateral. A lateral esquerda é uma posição muito em aberto, assim, né, no Bahia nessa temporada, porque Chaves vem fazendo exibições muito ruins nos últimos jogos, nem ofensivamente ele vem contribuindo tanto como ele já contribuiu em outros momentos. Matheus Bahia também oscila muito, algumas partidas ele vai muito mal, outras ele já joga melhor, então é uma posição que não está muito bem definida ainda. E talvez Ian possa aparecer como uma possibilidade, não para ser titular, mas quando precisar, como hoje, eu acho que ele vai responder bem, assim, sabe? Então, queria colocar Rian hoje até como forma, assim, de dar uma moral pro jogador. E acho que a Ademir também entrou bem no segundo tempo.
Então, acho que é basicamente isso de pódio positivo. Muito bem. É isso aí. Vamos agora. Temos mais algumas perguntas aqui. Pedro dizendo que tinha que ocorrer intercâmbio de arbitragem na América do Sul. Gabriel Teixeira, o Lucas Felipe perguntando aqui. Gabriel Teixeira parou de focar aí. Rapaz, acabou de ser colocado no pódio de Pedro. E já tem dizendo aqui que o Bahia já caiu, né? Enfim, acho que tá cedo, né, para dizer isso. Tá cedo, ainda mais o Bahia conseguiu fazer boas partidas no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o cenário antes de começar o Brasileiro era muito mais desastroso, né, para o Bahia do que agora. Agora é importante pontuar o seguinte, quando o Bahia venceu 2 jogos do Campeonato Brasileiro, venceu o Vasco muito bem, fazendo uma ótima partida lá em São Januário, depois venceu o Curitiba também muito bem na Fonte Nova. Não dava para dizer que estava tudo certo, estava tudo bem. Assim como hoje o Bahia voltou a perder 2 partidas seguidas, mas também não dá para dizer que está tudo ruim. Talvez se tivesse sido 2 partidas como foi a do Santos na quarta-feira, aí o sinal de alerta estava mais ligado ainda. Mas com o desempenho de hoje não dá para achar que está tudo errado, não. Para mim, a luta do Bahia é, obviamente, para não cair. Isso está muito claro nessa temporada. Se vier alguma coisa além disso, vai ser uma surpresa. Mas eu não consigo mais ver o Bahia como um time já rebaixado, não. Em outros momentos da temporada, isso parecia ser muito mais claro. Hoje, não. Hoje, para mim, o Bahia é um time que briga e tem times, você consegue visualizar 4 times ali piores do que o Bahia com alguma tranquilidade hoje, assim, sabe? Então, a briga para não cair, mas tem briga, tipo, tem briga e dá para se salvar, assim, tipo, obviamente, Bahia tem falhas recorrentes que precisam ser ajustadas, mas não consigo cravar de jeito nenhum, assim, o Bahia como um já rebaixado, não, longe disso.